Voltei. Vamos lá. Já falamos disso, da papel moeda, como que ele se deu, né, escambo, falamos de várias coisas na parte anterior. E agora vamos falar do que a economia estuda. Gente, rapidinho, antes de passar para o próximo tópico, além de termos conversado aqui sobre a origem do dinheiro, do papel moeda, das cédulas, obviamente, também falamos da origem dos bancos, né? Aqui, ó. Os bancos passam a existir, né? Começa a existir essa ideia de banco a partir desse conjunto histórico que eu acabei de falar para vocês, tá bem? Vamos lá. O que a economia estuda? A economia para cá, a economia para lá, mas o que de fato é economia? Economia, gente, é uma ciência social. Sim, economia é uma ciência humana, não é exata. Não é exata. Usa-se sim muitos números. Porém, a economia é uma ciência social aplicada. Aplicada aonde? Na sociedade. Beleza? Voltada ao estudo da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Então, a economia é nada mais, nada menos do que uma ciência que estuda a produção de bens e serviços, a distribuição desses bens e desses serviços e do consumo desses bens e serviços. Ou seja, ela se pressupõe a entender como que as coisas são criadas, como que elas são produzidas, como que elas são distribuídas e como que o consumo dessas coisas se dá. Isso é economia. Basicamente, um estudo da sociedade. Por isso é uma ciência social. Pegaram? E ela se preocupa com as formas de comportamento resultantes da relação entre humanidade e natureza. A economia está interessada em entender como que o homem, e aí novamente o homem, a sociedade humana, né, a raça humana, vai se comportar a partir da relação dela com a natureza. Vamos ver esse exemplo aqui. Acesso a reservas de petróleo para abastecer as grandes potências econômicas mundiais com alta demanda por esse recurso. Então a economia está preocupada com o modo como que as grandes economias centro do capitalismo vão, aí é só um exemplo, tá? Não é o foco específico da economia, é apenas um exemplo para vocês entenderem o que a economia estuda. Ela vai se preocupar com a forma como, por exemplo, os Estados Unidos adquirem petróleo. Quando ele invadiu o Iraque no início do século XXI, tem uma relação com a aquisição de petróleo? Não sei. Aí só olhando as pesquisas e os estudos feitos. Mas esse também é um estudo econômico. Por quê? Porque a economia é uma ciência social aplicada que se preocupa com a relação entre o homem e a natureza. E as formas de se comportar do homem a partir do momento que ele entra em contato com essa natureza. Então, também é do interesse da economia se preocupar com, por exemplo, o homem ele precisa de carvão para geração de energia. Como que ele vai adquirir esse carvão? Se utilizando as minas de carvão. Interessante. Qual é o impacto disso para a natureza? Como que se dá essa relação entre homem e natureza? Pegaram? Vamos continuar. A economia está diretamente ligada ao Estado. Isso mesmo. Por quê? Porque ele é responsável pelas regras que nortearão o seu funcionamento, como leis de regulação de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Não entendi, professor. Seguinte, o Estado, né, o Estado brasileiro, por exemplo, ele é o responsável por criar as leis que irão nortear a economia brasileira. Tem pouca moeda em circulação. Não, então peraí que eu vou pedir aqui para o Banco Central emitir mais moeda. Isso pode gerar inflação? Pode.
Mas quem vai dizer se vai ser mais emitido ou menos emitido papel moeda é o Estado brasileiro. Ele é o único que pode fazer isso. Pegaram? Claro que a emissão de papel moeda não é uma lei, é só um exemplo. Mas as leis que vão circular o ambiente econômico, que vão nortear as relações econômicas que vão ser feitas, quem cria é o Estado. Beleza, gente? Por isso que a economia está diretamente, totalmente ligada àquele que vai criar as condições para que ela se desenvolva plenamente, ou seja, criar as leis que serão responsáveis ao pleno desenvolvimento dessa economia, que é o Estado. Tranquilo? Continuar aqui. Órgãos internacionais. E aí o primeiro deles é o Banco Mundial. Mas o Banco Mundial é FMI, tá? Professor, só existem essas duas organizações internacionais? Não, existem muitas outras. Existe o AIIB, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, por exemplo. Existe o Banco dos BRICS, né, que é o banco dos principais países emergentes. Vai passar a moto, peraí. Passou a moto. Então existem vários outros organismos internacionais que têm o pressuposto de regular a economia internacional. E de também contribuir para investimentos, para empréstimos, tá bom? O Banco Mundial, por exemplo, ele tem a função de financiar programas sociais e projetos de infraestrutura em diversos países. Então, muitos países, quando estão precisando de investimentos, muitos países, quando estão precisando de investimentos para construírem, sei lá, uma rodovia, uma ferrovia, eles vão lá no Banco Mundial e falam: pô, Banco Mundial, tô querendo fazer isso aqui, ó. Tem como me emprestar uma graninha? Aí o Banco Mundial: não? Pois não, claro que dá. E empresta esse dinheiro para os países. Há uma contrapartida? Óbvio que há. Há muitas contrapartidas. Com o Banco Mundial e a FMI tem muitas contrapartidas, como forçar o país a não investir em educação, saúde, alguns serviços, para ele segurar o máximo de dinheiro possível para poder pagar a conta que ele tem. Mas isso é uma outra aula. Para hoje, o importante que vocês tenham em mente é que existem esses organismos internacionais que têm o foco, que têm a função de financiarem projetos de desenvolvimento, projetos de infraestrutura, e que também têm a função de regular a economia externa. Seja para que países liberalizem cada vez mais suas economias, diminuindo impostos, taxas, seja para financiar diretamente projetos de expansão, de infraestrutura e crescimento desses países, tá bom? Então, o Banco Mundial, já falamos que ele financia programas sociais e projetos de infraestrutura em diversos países, e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ele foi criado para monitorar e proteger o sistema financeiro internacional contra crises econômicas. E ele fornece empréstimos e consultoria técnica. Perdão, gente, bateu aqui um sono do nada. Mas voltando, perdão mesmo, desculpa. Vamos lá. O FMI, então, ele é esse organismo multilateral, esse organismo internacional, que ele fornece empréstimos e fornece também consultoria técnica. Existem vários pesquisadores brasileiros, inclusive, que participam do FMI, tá bom? E ele tem uma função, né, dentre tantas, de proteger e ali, ó, fazer o monitoramento, né, do sistema financeiro internacional, impedindo que crises se desenvolvam, tá? Então é isso. Professor, Banco Mundial e FMI, os dois são organismos internacionais que desenvolvem empréstimos para países, tá bom? Basicamente isso. O FMI fornece empréstimos, fornece consultoria técnica, tá? Pô, beleza, eu quero fazer aqui um projeto X no meu país, só que eu não tenho engenheiros capacitados para isso.
Ou então, não sei como pôr em prática isso. Não sei, quero criar uma política econômica interessante para o meu país, mas eu não sei como. Pô, FMI, tu tem alguém aí capacitado para me ajudar nisso? Não tenho. Toma essa pessoa aqui. Entendeu? Então, o FMI fornece empréstimos e fornece consultoria técnica. O Banco Mundial fornece grana, capital para programas sociais e para projetos de infraestrutura. Tá bom? Continuando, fala de setores da economia. Só ver quantos minutos nós temos aqui. 10 minutos ainda, tem bastante tempo. Setores da economia. Basicamente são um conjunto de atividades que constituem a economia de uma região. Então, setores da economia são conjuntos de atividades que constituem a economia de uma região, de um país, de um município, de um estado, que seja, tá bom? São 3 setores principais. O primeiro desses setores é o setor primário. Olha, são 3 setores. Eu já adianto que os nomes estão bem tranquilos de entender. São 3, tá? O primeiro é o primário, o segundo é o secundário e o terceiro é o terciário. Eu acho que mais direto e reto do que isso, impossível, tá? A gente vai ver aqui hoje o quaternário também, tá? Quando chegar lá eu vou dizer o porquê que eu não considerei ele aqui dentro e não coloquei 4 setores e apenas 3. Mas vamos por partes. O setor primário, o que é esse setor? Basicamente ele se pauta na produção de bens através da exploração de recursos da natureza. Ou seja, tudo aquilo que você retira da natureza e vende faz parte do setor primário. Então, agricultura, mineração, pecuária, pesca e etc. Todos fazem parte do setor primário. Tudo aquilo que você retira da natureza, do solo, né? Tudo aquilo que vem do espaço natural, da natureza, faz parte do setor primário, beleza? E o secundário? O que é o secundário? Secundário é o setor que é focado na transformação de matérias-primas em outros produtos. Ou seja, ele pega aqueles produtos, aquelas matérias-primas que são exploradas pelo setor primário e transformam em outras coisas, em outros produtos. Então, o primário retirou, sei lá, ferro. O secundário, que é o artesanato e a indústria, tá? Pensou em secundário, cara? Lembra da indústria, principalmente. O artesanato faz parte, mas pensa na indústria, tá? Ele pega aquele ferro e transforma em, sei lá, na porta de um carro. Ou até num carro inteiro, tá? O setor secundário, para facilitar, pensa que é aquele setor que vai transformar tudo. Beleza? E que tudo é esse? São todos aqueles produtos que são retirados da onde? Da natureza. Ou seja, o setor secundário é o setor que transforma todos os produtos vindos do setor primário. Pegaram? É isso. Artesanato e indústria compõem esse setor secundário. Tá bom? Agora vamos para o terciário. O que é o terciário? É o setor dos serviços. É o setor em que nós encontramos a prestação de serviços. Ou seja, professor está no terciário, médico está no terciário, comerciante, e por aí vai, advogado, por aí vai. Toda atividade em que você fornece o seu serviço, o seu trabalho, a sua mão de obra, é o setor terciário. Beleza? Eu sou professor. Eu forneço um serviço que é contribuir para a formação de vocês. Então, eu estou no setor terciário. Eu sou médico. Eu estou fornecendo os meus conhecimentos sobre saúde para prevenir a sua saúde.
Ah, não, eu sou comerciante. Eu acho que esse é até mais direto a compreensão, né? Eu sou comerciante, eu vou te fornecer um produto. Eu te dou um PlayStation 5 e você me dá o teu dinheiro. Terciário, beleza? Então, o setor da prestação de serviços é o setor terciário. Bom, para facilitar, o primário, vamos simplificar aqui. Setor primário, setor da agricultura, da pecuária, da agropecuária, tá bom? Secundário, pensa na indústria. Tem o artesanato. Espera aí que tocou aqui uma coisa, já foi embora. Ligou a internet do nada. Voltando. O secundário é aquele que é focado na indústria. Tem o artesanato, mas pensa na indústria para facilitar, tá bom? E tem um terciário, que é o de serviços. E aí pode lembrar de mim, professor, ou do comerciante, ou do médico, do advogado, ou de toda e qualquer função que pressuponha um serviço. Beleza? E tem o quaternário também. O que acontece? O quaternário, ele é focado numa atividade de alta tecnologia, né? Então coloca como biotecnologia e robótica. Mas por que isso ainda é algo meio nebuloso? Isso ainda é algo que está sendo estudado e não tem como afirmar que de fato ele é um setor próprio da economia. Pelo seguinte, a biotecnologia e a robótica são feitos aonde? No secundário, né? Você monta um robô a partir da transformação do metal que vem do primário numa indústria, não é? E o conhecimento necessário para as pesquisas, para os estudos que vão dar origem ao robô, vem da onde? Vem do terciário. Então, o quaternário ele está ali alocado entre o secundário e o terciário, percebem? Alguns colocam ele como um setor à parte, né, como está aqui, um setor próprio da economia. Outros pesquisadores já dividem ele, né, entre esses dois setores que eu coloquei aqui para vocês. Então não é uma caixinha fechada. Há ainda muitas pesquisas para serem desenvolvidas para ver se faz realmente sentido dizer que existe um setor quaternário da economia, ou se não cabe dizer que a biotecnologia e a robótica necessitam em parte do secundário e em outra parte do terciário. São ramificações desses setores. Enfim, fica aí para vocês, tá? Deixa eu ver quanto tempo de aula que nós já temos. 17 minutos, ainda tem um tempinho. Inflação. O que é inflação? Tão comentada por aí. Vamos ver aqui. A inflação ocorre quando a procura por produtos é maior do que a oferta. Aumento do preço das mercadorias. Então tem muita gente, né, procurando o produto, porém esse produto se encontra em menor quantidade nessas lojas. O que as lojas vão fazer? Opa! Eu tenho poucos estoques aqui, porém todo mundo quer esse produto. Cara, vou botar o preço para cima. Isso é inflação. Obviamente que as mercadorias tornam-se mais caras. E aí a gente vai ver aqui uma distinçãozinha entre dois tipos de inflação. Essa que eu narrei para vocês agora é a inflação de oferta. Ou seja, a procura está muito alta, porém a oferta é baixa. A partir disso, os preços são aumentados, beleza? Agora, e a inflação por demanda? Como que se dá? Quando as pessoas estão comprando muito, o mercado fica aquecido, logo os preços aumentam. A procura está maior do que a produção. Ou seja, para o seguinte, não explica completamente o preço do iPhone, tá? Não explica. Mas vamos criar essa hipótese aqui. Tem o iPhone. E aí todo mundo quer o iPhone. Todo mundo quer o iPhone. Aí a loja, percebendo isso, vai olhar e falar: caraca aí, geral tá querendo iPhone, mané. Pô,
Vamos aumentar um pouquinho o preço aqui, ver se a galera vai continuar comprando. Caraca, a galera continuou comprando, mané. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui para ver se eles continuam comprando. Caraca, a galera continua comprando. Vamos aumentar mais um pouquinho? Caraca, o iPhone está no preço de um palio e o pessoal continua comprando. Vamos aumentar mais um pouquinho para ver se a galera continua comprando? É isso. Tá? Então existe a inflação por oferta e existe a inflação por demanda. Beleza? A oferta foi aquela primeira que eu já falei, não vou falar de novo para não ficar repetitivo. E a por demanda é essa que eu acabei de falar para vocês. Geral tá querendo comprar o iPhone. E aí a galera vai lá aumentando o preço, aumentando o preço. A Apple vai lá e aumenta o preço, aumenta o preço, aumenta o preço, até que fica do preço de um palio. Tá bom? Só para frisar que é importante. Isso não explica totalmente o preço do iPhone não, tá? Tem vários outros pontos, mas esses outros pontos ficam para outras aulas. Mas sem dúvidas a inflação de demanda está ali dentro. Tá bom? Vamos lá. Então, basicamente, bem basicão mesmo, bem mastigadinho, isso é inflação, tá bom? Eu vou pausar, porque já deu os 20 minutos, e porque o bar aqui da frente ligou uma música do nada, né? Então, vou tentar diminuir aqui o impacto dessa música na nossa aula e eu já volto.